E aí, gente, tudo bom? Por aqui tá tudo bem? Eu voltei a fazer agora o conteúdo no YouTube, né, já faz um tempo que eu tô tentando, adaptar minha vida e tudo mais. Eu tenho esse projeto Aquarela da Consciência já há um tempo dentro de mim, assim, que é a forma como eu me cuido espiritualmente, né, como eu me curo dos meus processos, né, eu gosto muito de ressignificar pintando. Eu acredito que isso me transforma muito mais fácil, muito mais rápido, sabe? Assim que eu consigo buscar um aprendizado, eu transformar isso em tela, para mim é uma forma de internalizar isso e passar pela fase mais rápido. E desde que eu já tenho esse projeto há um ano, né, há mais de um ano, acho que uns 2 anos dentro de mim, né, minha filha tem um ano agora, então tem uns 2 anos que a Aquarela da Consciência está dentro de mim. E desde que eu comecei a engatinhar um pouquinho, né, com as coisas e tudo mais, aí do nada eu engravidei, e aí foi uma luta para poder organizar todas as coisas, organizar a casa, né, as coisas da criança, depois teve meu casamento, muita coisa, aí mudança de cidade também. E agora depois minha filha nasceu, aí adaptar a rotina e tudo mais. E agora eu tô com mais tempo para focar de volta nos projetos, né, para realmente me dedicar. Mas eu me pressionava muito, né? Porque é estranho, porque assim, quando a gente sabe que a gente tem que fazer uma coisa, por mais que você esteja fazendo outra ali, né? A nossa consciência fica cobrando, né? Ah, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. A gente quer arrumar alguma brechinha no tempo pra fazer. Mas não dá, né? Tem coisa que a gente tem que olhar e, meu, a realidade é essa. Solta, né? Não tem por que ficar se cobrando. A gente perde tempo se cobrando, em vez de focar no que você tá fazendo ali, pra depois, quando você tiver tempo, você faz, né? E mesmo que não der também, se não der, não era pra ser. E se for pra ser, é porque é pra ser, né? Não tem por que brigar com o tempo, não. Enfim, agora estamos de volta. E esse primeiro vídeo é pra falar sobre qualquer coisa que vier na minha cabeça agora, né? Eu sentei aqui pra gravar, falei, não, vou gravar, mas eu não sei nem o que gravar, mas eu vou deixar fluir aqui naturalmente, né? E vamos falar sobre as energias recentes, né? Recentemente, eu acho que o que vem mais me transformando por aqui, consciencialmente, né? Eu tô aprendendo agora a internalizar outras coisas de manifestação, sabe? Recentemente eu tô aprendendo muito a manifestar coisas, né? A entender um pouco mais sobre manifestação. Porque a gente estuda muito sobre autoconhecimento, tem livro, tem não sei o quê, vê palestras e tudo mais. Só que tem algumas coisas que a chave não vira, né? E agora eu senti que virou algumas coisas aqui dentro. Porque quando a gente fala sobre, eu tenho um sonho, né? Tenho um sonho e eu tenho que colocar em prática para fazer ele realizar. A gente vê muito falar sobre constância, disciplina e tudo mais. Isso é verdade, né? Mas só que uma coisa que virou a chave na minha cabeça, que eu inclusive estava vendo um vídeo ontem de um cara no Instagram, Mar Consciência. Mar Consciência, no Instagram dele, acho que é esse. Depois eu boto aqui para vocês acompanhar, porque o conteúdo dele assim é massa, assim. Massa mesmo, uma linguagem que é muito mais fácil de entender. De tudo que a gente vê, assim, não sei, pelo menos pra mim, minha mente ela é muito lógica com as coisas, então eu preciso buscar muita informação para ver uma coisa que realmente seja coerente, e a dele, assim, foi batata, né? Muita coisa a gente tem na consciência, assim, de entendimento, mas só que por que a chave não vira ainda, né? Tem alguma coisa acontecendo, alguma informação voltando. E eu encontrei um vídeo dele esses dias que falava sobre essa questão da. A gente sempre ouve falar primeiro, né? Que a gente precisa ter o sonho, né? A gente precisa desejar alguma coisa, eh, imaginar que a gente já tem, né? Sentir essa sensação e soltar, né? Mas por que que ainda tem coisa que a gente não manifesta, né? Por que tem coisa que a gente ainda não manifesta? Porque a gente não tá tendo a constância de se dar isso para você, né? Porque primeiro, antes de você ter isso na realidade, né, a gente tem que desejar, né, sonhar, ter o nosso sonho, né, sonhar, e a gente precisa se dar. Quando a gente imagina e sente que a gente está vivendo aquilo, a gente está se dando a sensação de ter aquele algo, né, esse sonho. Porque a gente espera muitas das vezes que o mundo proporcione pra gente essa sensação, né. Vou dar o exemplo do dinheiro. Quando o dinheiro a gente tá com dinheiro, tá aqui, a gente se sente seguro, a gente se sente bem, que a gente tem dinheiro, pá. E se o dinheiro acaba por um momento, a gente não tem essa sensação de segurança mesmo quando a gente não tem, né, e sendo que deveria ser assim, né, porque
A gente tem esse poder de se dar as coisas, né, as sensações. Se o dinheiro traz pra gente a segurança, né, no mundo físico, a gente fica dependente de que ele lá fora traga a sensação, né. "Ah, eu só fico bem quando eu recebo". Mas a partir do momento que você, se dá primeiro, né, você se imagina ganhando dinheiro, sentindo que você tem o dinheiro, o seu cérebro ele já entende que você tem. Mas o pulo do gato é, você faz isso uma vez. Se você não tiver constância em fazer isso com você, você ainda não entendeu. E eu acho que essa era a minha trava, né, porque eu não estava tendo essa constância de me dar. Eu fazia uma vez, sentia, imaginava, pá, só que eu não estava tendo a constância de me dar isso todo dia, né, de fazer todo dia para com que para com que para que eu realmente sinta que eu tô vivendo isso, né. E a gente tem esse poder de se dar, né, o mundo a gente não pode depender do mundo, porque senão o mundo vai dar pra gente quando quer, aí a gente fica nessa oscilação horrorosa de que dá, uma hora tem, outra hora não tem, fica mal, fica bem, fica mal, fica bem, sendo que não precisa ser assim, a gente primeiro pode se dar, né, que é direto da fonte, né, que a gente recebe. Eu me dou, eu sempre me dou primeiro até o mundo me dar. E mesmo se o mundo não me der, eu estou me dando e eu me sinto bem, né. Esse que é o pulo do gato que tá me faltando, né, essa constância em me dar. E eu achei isso, assim, incrível, foi o insight que eu precisava mesmo, porque agora essa chave virou e agora eu tô sentindo que as coisas estão bem, mesmo se não tiver alguma coisa lá fora, né. E isso serve para todas as manifestações que a gente quiser, né, tudo aquilo que a gente quiser realizar e tudo mais. E aqui no meu canal, né, eu quero trazer muito essa questão, de como que eu me a arte em si, né, como que eu consigo me curar, como eu consigo me entender dos meus processos e tudo. E aqui no meu estúdio mesmo eu tenho bastante pintura de processos que eu já vivi, quando eu comecei a despertar, como que eu come por que que eu comecei a pintar, né, quais eram as sensações e existem coisas que a gente parece que a gente vive num universo, não sei vocês assim hoje, né, só que quando eu comecei a ter acesso a esse tipo de conhecimento, eu não tinha com quem conversar sobre isso, né. Porque as pessoas ou elas entendem só de religião, da Bíblia, né, do cristianismo, assim, normal, e só, né. Ao nosso redor é muito difícil a gente ter pessoas para conversar sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento, sobre espiritualidade, assim, sem essa religiosidade. Então foi um momento que eu tive acesso ao Hélio Couto, que não, deixa eu voltar tudo primeiro, do começo, né, porque agora eu tô embolando aqui o assunto. Mas quando eu tive acesso a esse tipo de conhecimento, foi uma época eu saí de um trabalho que eu estava, né, eu trabalhava com telemarketing, e, eu não estava aguentando mais ficar ali, eu não aguentava mais, ter que trabalhar para os outros, não aguentava mais aquela rotina, e teve vários problemas com a empresa, de trocar de empresa, e teve a pandemia, e teve várias coisas assim. E eu queria ficar livre, eu queria ganhar meu dinheiro, eu sabia que tinha possibilidade, eu via os meus amigos sendo autônomos também. E eu pensei: "Caramba, eu quero viver livre, sabe, eu não quero, tipo, ter a rotina de acordar todo dia cedo pra fazer uma coisa que eu não gosto. Eu quero ter uma rotina de fazer coisas que eu gosto", né, porque o meu problema não era a rotina, o problema era fazer o que eu não gosto todos os dias, né, ter que acordar com essa disposição que a gente não sabe de onde vem, né. Então foi onde eu trabalhava nesse telemarketing, eu pedi as contas, eu me programei, assim, bem básico, né, que eu não recomendo. É bom que a gente sempre se programe muito bem para a gente poder pular para uma outra etapa, porque senão pode ter muito empecilho que você não vai saber lidar, e você vai ter que lidar na hora ali, né. E uma forma de se amar é você prever as coisas que podem acontecer e você se prevenir, isso é um amor próprio também. Tá, isso aí eu não tinha. Mas enfim, né. Pedi minha demissão na época, eu tinha uma moto, tinha um carro também. Graças a Deus eu consegui realizar esses sonhos na época, mesmo trabalhando telemarketing, tá, gente. Eu era bem assim, e eu, trabalhava num setor que eu conseguia tirar uma renda extra com retenção de cartão aí de um banco aí, e eu conseguia bater umas metas para poder vender e ganhar uma grana aí a mais. Então, quando eu pedi demissão, eu falei: "Ah, eu tenho esses bens aqui, se eu precisar vender, eu vendo, mas eu vou começar a pensar em possibilidades, assim, por que que eu posso ganhar dinheiro, né". E foi onde veio a tatuagem na minha vida, né, inicialmente. Foi onde eu, pensei: "Cara, eu quero viver fazendo coisas que eu gosto". Eu já sempre gostei de arte em si, né, de pintura, de modificação corporal.
E foi quando a tatuagem ela veio essa ideia na minha cabeça, né. Porque antigamente, quando eu nossa, gente, eu preciso contar tanta coisa minha aqui, agora que eu tô falando assim, agora tá vindo várias coisas que eu poderia ter começado a falar antes, eu não falei, né. Mas enfim, quando eu pensei em tatuagem na minha vida, foi essa questão de ser autônoma, né, então a tatuagem ela veio como essa possibilidade, né. Mas eu já fiz medicina veterinária, fui até o final da faculdade, eu não concluí, cheguei até o TCC, fiz estágio, cheguei a fazer o TCC e não entreguei, tinha umas 3 ou 4 DP pra fazer e eu não era uma fase que eu já estava, tipo assim: "Não quero mais isso, não me sinto bem aqui, não tô me encaixando", por mais que eu ame a profissão. E eu peguei e desisti, falei: "Ah, não vou perder tempo", eu não queria perder tempo me dedicando pra coisas que eu não gosto, eu queria me livrar de tudo isso, sabe. E foi onde eu simplesmente estava no telemarketing, né, agora voltando, estava no telemarketing, e eu falei: "Vou pedir as contas, eu vou estudar, tatuagem e vou me jogar", assim, sem pensar muito, porque se pensar muito a gente não vai, né, não sei vocês, mas se eu pensar muito eu acabo não indo. Acabou que comecei a flertar com a tatuagem ali no finalzinho já desse trampo, comecei a estudar muito, aí ganhei um kit de tatuagem, comecei a tatuar, comecei a estudar muito, estudava primeiramente online, pelo YouTube mesmo eu estudava, e assim fui estudando, todo dia estudando no meu quartinho lá na casa dos meus pais, e assim foi indo. Quando eu me senti pronta, falei: "Eu vou pedir demissão". Aí me demiti, peguei só realmente o que eu tinha ali de dinheiro, né, eu tinha férias atrasada, tinha uns dias trabalhados, comprei o aviso prévio, fiquei lá nos 30 dias de contagem regressiva, e quando foi meu último dia, cara, eu fiquei me senti assim, foi um dos melhores dias da minha vida, né. Aí beleza, eh, me joguei na tatuagem, continuei estudando, continuei divulgando, fiz Instagram, fiz pá, e comecei a divulgar meu trabalho, mas gente, nunca vem cliente, assim, de começo que a gente precisa fazer nosso nome, a gente precisa ganhar confiança, a gente precisa tatuar melhor, né, e assim vai, aperfeiçoando o trabalho para conseguir mais clientes que divulguem a gente também. Então esse processo demorou muito, aí eu tive que vender meu carro na época, não consegui pagar o carro na época, eu tive que vender. A moto eu tinha vendido para comprar coisas para tatuagem, né, para comprar material, então a moto era minha paixão, assim, extrema, mas na época quando eu decidi vender ela, eu estava nessa dúvida: "Será que eu vendo, será que não, pá?". Eu vou ter o carro, mas eu vou vender a moto, né. "Será que eu vendo?". Aí eu recebi uma mensagem, assim, no Facebook, na época eu lembro que essa mensagem mexeu comigo, né, e falava bem assim: "O quanto que eu tô disposto a abrir mão de coisas pra investir no meu sonho". Eu falei: "Caralho, mas essa frase é pra mim". Vou vender a moto, que faz sentido, porque eu tô muito apegada com ela, né. E eu pensei: moto é um bem material, eu posso ganhar dinheiro lá na frente e comprar uma outra moto, né. Então eu me desapeguei muito rápido e vendi, comprei as coisas de tatuagem e as coisas começaram a fluir muito melhor, eu senti que eu estava no fluxo, né. E fiquei com o carro, mas com o tempo de tatuagem e não estava entrando dinheiro, estava entrando muito pouco dinheiro, e eu não consegui pagar meu carro, então eu vendi ele e fiquei com dinheiro de novo reserva, né, pra me organizar, pra pagar as contas e tudo mais. E assim as coisas foram andando, né. E assim deixei fluir. Mas, passei por tudo isso, né, por todas essas escolhas e antes de decidir de tatuagem, eu lembro muito que as pessoas falavam assim, quando eu tatuava meu corpo mesmo com outros tatuadores, né, eu falava que eu gostava: "Nossa, será que é difícil ser tatuador?". Gente, às vezes minha língua trava, né. "Será que é tão difícil, assim, ser tatuador e tals?". E eu lembro que as pessoas elas não motivavam a gente, né, tipo assim: "Ah, tem que estudar, é só se dedicar". As pessoas falavam assim pra mim, né, vários tatuadores me falaram isso. "Ah não, tem que ter o dom", só falava isso, tipo assim: "Você não tem o dom, então você não vai", é como se fosse essa energia, sabe. Não que falavam assim, mas eu sentia que não tinha brecha pra eu ver que é possível pra mim também, sabe. Então eu peguei e ignorava esse sonho, né, então eu falei: "Ah", eu cresci com a crença achando que a vida é isso, a gente tem que estudar, trabalhar, estudar, fazer faculdade, né, e se formar numa profissão que assim a gente vai ter dinheiro, né. Eu nunca pensei em empreender, porque, eu achava que era muito difícil, só para quem tem, sei lá, uma linhagem, né, as pessoas da família, alguma coisa assim. Eu nunca imaginei eu tomando decisão para fazer, né. Sendo que meu pai ele é empreendedor, né, então mas eu não me inspirava nisso, nunca me inspirei nisso, me inspirava com outras coisas de fora, assim.
Então foi onde quando eu comecei a ter essa liberdade de ser autônoma, foi quando eu parei para analisar o que eu gosto, assim, que eu poderia fazer, estudar e fazer e acontecer. E eu vi que eu sempre gostava de arte, sempre gostei de apreciar a arte, sempre gostei de apreciar a pintura, qualquer tipo de desenho, né? E tatuagem, né? Modificação corporal. Eu tinha um monte de piercing, mas eu já tirei tudo depois que eu virei mãe. Não fez mais sentido pra mim também, eu não consegui mais me enxergar com. Foi uma questão de fase, né? Depois eu explico isso daí pra vocês. E é isso. Aí quando eu comecei a ver que, meu, tudo que me falaram sobre isso é mentira, né? Eu posso fazer o que eu quiser, só me basta me dedicar, eu querer me dedicar e uma hora vai acontecer. Aí o tempo vai dizer, né, se eu quero realmente isso ou não. E quando a gente tá na rotina ali de fazer todos os dias, e você tem que ter essa vontade dentro de você, tipo, não, eu quero, e você faz de novo, mesmo sem ver resultado, faço de novo, e vou de novo, e vou de novo. E assim foi indo, né? Graças a Deus eu consegui me levantar, consegui ter mais resultados, continuo em evolução. Tatuagem é um negócio que a gente não para de estudar nunca, né? Sempre vai ter uma coisa para melhorar, você vai enxergar alguma coisa, você vai querer melhorar, vai querer adquirir um tipo de técnica. Mas assim a gente vai caminhando, né? E até hoje estamos aqui, né? Agora hoje, como novo estúdio e tal. Fiquei um bom tempo na casa dos meus pais antes de poder vir para fora, num lugar melhor, maior. E é isso, gente. O vídeo de hoje é só uma palhinha, uma palhinha que foi vindo na minha cabeça, assim, pra gente conversar, né? Mas é isso.